Olá, pessoal! Faremos hoje um simulado contendo questões elaboradas pela banca Instituto Mais, tá? Que pode estar organizando o seu concurso. Questões de português, para que vocês entendam o perfil dessa banca, que costuma ser cobrado, quais são os principais assuntos cobrados por essa banca, beleza? Bom, se você chegou no canal pela primeira vez, também é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, além disso, eu também tenho alguns materiais para venda, se for do seu interesse. Eu tenho um curso básico de redação e também eu possuo uma apostila para venda com 50 questões de português exclusivas, elaboradas por mim junto com uma professora de português em parceria. Questões essas com assuntos que normalmente são cobrados em provas de concurso público, beleza? Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre português da banca Instituto Mais. Fazendo agora a questão número 6, dando continuidade. Assinale a alternativa cujos termos entre parênteses substituam as palavras destacadas em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Essa pressão acaba desmotivando a mulher. Entre parênteses nós temos, essa pressão acaba desmotivando-lhe. Bom, como saber se esse pronome oblíquo átono, o lhe, ele está de fato corretamente empregado? Basta analisar a transitividade do verbo. Desmotivar é um verbo transitivo direto. Quem desmotiva, desmotiva alguém e não a alguém. Portanto, desmotivar é um verbo transitivo direto. Por esse motivo, nós não vamos poder empregar o lhe, e sim, no caso, se tratando de a mulher, seria o a, desmotivando-a e não desmotivando-lhe. Quando nós usamos o pronome oblíquo átono lhe, utilizamos na situação em que nós temos um verbo transitivo indireto, aquele verbo que exige um complemento preposicionado, que não foi o caso da letra A. Letra B. Significa menor tempo para encontrar pessoas. Bom, encontrar é um verbo transitivo direto. Quem encontra, encontra alguém. Encontra quem? Pessoas. Perceba que pessoas é o complemento, que é o objeto direto. No entanto, entre parênteses, nós temos encontrar as. Qual é o erro aqui? O verbo encontrar, por mais que ele seja um verbo transitivo direto, e aí nós não poderemos empregar o lhe nesse caso, nós temos esse verbo terminado em R. E verbos transitivos diretos que terminam em R, ou terminam em S, ou terminam em Z, nós temos a seguinte contração. Em vez de colocar encontrar as, nós colocamos encontrá-las. Utilizamos o lo, los, lá ou las. Como aqui, pessoas é um termo feminino e está no plural, as pessoas, nós colocamos a contração de las. Então, encontrar-las. Logo, a letra B está errada. Letra C. Cada vez mais pessoas adiem a decisão de engravidar. Entre parênteses, nós temos adienar. Tá correto isso? Bom, o verbo em questão é o verbo adiar. Perceba que o verbo adiar, ele termina em ditongo. Bom, o ditongo, para quem não lembra, é um encontro vocálico. É um encontro entre, normalmente, uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, memória. Perceba que memória termina com IA. Nós temos aí um ditongo. Não se separa o I do A. Se separasse, seria um hiato. Mas, nesse caso, a pronúncia, ela segue uma única intensidade. Memória, história, série. Nós temos essas palavras terminadas em ditongo. E no caso de adiem, nós temos também um ditongo, Percebam que nós temos uma única sílaba, O EM, ele está numa única sílaba, E tem ali a mesma emissão vocal. Portanto, por se tratar, de um verbo na qual termina em ditongo, no caso aqui em ditongo nasal, nós teremos essa combinação do N com o A, porque é a decisão ficando na. Então, o correto é adienar, como está na letra C, que é a nossa resposta. Vamos para a letra D. Oferecem como lembrancinha uma vela. Oferecê-la está entre parênteses. Bom, qual é o erro aqui? Percebe que oferece termina em ditongo nasal, em EM, assim como nós vimos na letra C, que é a resposta. Adiem também termina em ditongo nasal, também é EM.
né? Nós temos como ditongos nasais, por exemplo, AM, EM, AO, ATIL. Então, quando termina com o ditongo nasal, como nós já vimos, nós temos a combinação do N, né, com o A, no caso aqui, porque nós temos a vela, né, é um termo feminino. Então, o correto seria ficar o na e não o lá. Portanto, a D está errada. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: assinale a alternativa cuja reescrita do texto utiliza a pontuação em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos então analisar cada alternativa. Letra A. Assuntos como idade, carreira profissional, dentre outros, vírgula, continuam a pautar o congelamento de óvulos. Bom, nós temos aí a vírgula separando o sujeito da oração do verbo, e isso não pode acontecer. A língua portuguesa não admite que se separe o sujeito da oração, que é quem normalmente pratica a ação, do verbo, né, que vai dar ali início ao predicado. Então, essa separação, ela é proibida, portanto, a letra A está errada. Letra B. As mulheres não precisam abandonar mais o trabalho que, vírgula, em outros tempos impunham-se por falta de recursos. Bom, não se usa, né, a vírgula depois do que. Nesse caso, poderia usar antes do que, tá? E aí você iria transformar essa informação que vem após as mulheres não precisarem abandonar mais o trabalho numa informação explicativa, né, com valor de acessório, uma informação adicional, né? Tá dando uma informação adicional em relação a essa informação de que as mulheres não precisam abandonar mais o trabalho. Mas após o que não, tá? Indevidamente empregada, portanto a letra B tá errada. Letra C. As pessoas que escolhem, vírgula, este tipo de serviço, vírgula, devem estar conscientes dos gastos elevados que terão. Qual é a questão aqui? As pessoas que escolhem o quê? Este tipo de serviço. Escolher um verbo transitivo direto. Quem escolhe, escolhe alguma coisa. Escolhe o quê? O objeto direto aqui é este tipo de serviço. Tá? E aí a vírgula está separando o objeto direto. Isso não pode acontecer. Nós não separamos o objeto direto através de vírgulas, tá? Logo, a letra C está errada. E letra D, que só pode ser a nossa resposta, diz o seguinte: quando atingirem uma idade considerada delicada para a gestação, vírgula, as mulheres que congelaram seus óvulos poderão engravidar. Percebam que, quando atingirem uma idade considerada delicada para a gestação, se trata de uma oração subordinada adverbial temporal, né? Olha o quando aí marcando a ideia de tempo, de passagens de tempo, né? Quando nós temos essa situação de termos uma oração subordinada adverbial e ela está anterior à oração principal, ela foi colocada, posicionada de forma anteposta à oração principal, nós fazemos isso através de vírgulas. Na verdade, de uma vírgula, né? A vírgula, nesse caso aqui, ela separa a oração adverbial que está deslocada, né, da oração principal. Então, está corretamente empregada e a letra D é a nossa resposta. Vamos à nossa terceira questão, que diz o seguinte: assinale a alternativa cuja frase utiliza a palavra com sentido figurado. Lembrando, né, que o sentido figurado, ele não é o sentido original, né? Não é o sentido que está lá no dicionário, não é o sentido denotativo, e sim o sentido conotativo, tá? Que é um sentido subjetivo, que vai depender do contexto. Sendo assim, vamos analisar as alternativas. Letra A. A pandemia foi um divisor de águas nesse mercado. Percebam que o termo divisor de águas não foi empregado no seu sentido original. Ele não está com o sentido de uma linha que separa, né, que divide os cursos d'água, né, um limite geográfico entre cursos d'água. Não, ele não tem esse sentido que é o sentido original, o sentido que está no dicionário. Ele está aqui sendo utilizado de uma forma metaforizando, né, como uma figura de linguagem, querendo dizer que a pandemia foi um divisor de águas, no sentido de que conseguiu fazer com que a partir daquele momento foi um impulsionador de uma nova etapa, de um novo ciclo, né? Encerrou um ciclo e iniciou outro. Portanto, de cara, encontramos a nossa resposta. Percebam que as demais alternativas não trazem nenhum termo no sentido figurado. Na letra B fala: o assunto é complexo, não se resume a apenas uma ajuda da ciência para lidar com uma característica biológica. Todos os termos aqui, eles foram empregados no seu sentido original. A letra C
com a vida profissional fazendo com que cada vez mais pessoas adiem a decisão de engravidar, congelar ou não os óvulos tornou-se um dos dilemas para muitas mulheres a partir dos 30 anos. Também não há nenhuma palavra aqui que foi empregada no sentido que não é o seu sentido original. A letra C também, a tendência, como já se verifica nas gerações mais recentes, é postergar a gravidez, né? Adiar a gravidez, postergar no seu sentido original. Então, de fato, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a nossa penúltima questão, que trabalha com o uso de crase, que traz um trecho que diz o seguinte: podíamos ver a fumaça a quilômetros de distância. Estava quase impossível retornar às casas da cidade. Todos os caminhos estavam bloqueados, a não ser uma pequena trilha pela mata fechada. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso ou não da crase, assinale a alternativa que preenche corretamente, respectivamente, as lacunas. Bom, em relação a quilômetros de distância, quilômetros é uma palavra masculina, né? O quilômetro, os quilômetros, por se tratar de uma palavra masculina, é proibido a utilização da crase antes de termos masculinos. Portanto, o correto aqui é o A, sem crase. Em relação à próxima lacuna, retornar às casas da cidade, qual é a questão aqui? O termo casa é um termo feminino. No entanto, a palavra casa, ela não pede crase. É proibido utilizar crase diante de do termo casa. No entanto, se esse termo vier especificado, tiver dizendo a casa de alguém, a casa da cidade, a casa de vila, quando especifica, nós utilizamos a crase. Por isso que nós temos as casas com crase. Em relação à última lacuna, né, todos os caminhos estavam bloqueados, a não ser uma pequena trilha pela mata fechada. Não é um termo masculino, o não, né? Então, não se utiliza crase diante, né, de termos masculinos. Logo, a nossa resposta é a letra B. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. Letra A. Contrariando as expectativas, a crise durou apenas alguns meses. Bom, expectativa não é com S e sim com X, portanto a letra A está errada. Letra B. Sinais de melhora já podiam ser visualizados poucos meses depois. Bom, o erro da letra B é visualizados. Visualizados é com S, não é com Z, tá? Portanto, a B está errada. Letra C. Ainda assim, foi difícil evitar a apreensão que tomou o paciente. Nesse sentido, a apreensão, ele está dando a ideia de inquietação, né, de nervosismo. Então, foi difícil evitar esse sentimento, né, de inquietação do paciente. Então, a apreensão está corretamente empregado, grafado da forma como se encontra na letra C. Portanto, a letra C é a nossa resposta. E letra D, depois de muitos exames, constatou-se a recuperação da contorção. A contorção aqui se relaciona com algum movimento forte, né, que tenha acontecido na musculatura de uma pessoa. Portanto, a contorção ela é com C cedilha e não com S. Logo, a nossa resposta, de fato, é a letra C. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Nem aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. E também não deixe de compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos concurseiros, que é uma forma de você prestigiar o canal, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.